E todo mundo aí muito ansioso, né, em relação a essas questões tarifárias. Bom, o que, que aconteceu? Para quem ficou desinformado nessa semana, o Donald Trump, para o Brasil e mais 14 países, ele encaminhou uma carta majorando as tarifas de importação. Ele fez isso num primeiro momento, muitos países sentaram para conversar e tudo apontava que o Brasil ia ficar nos 10%, que é a tarifa mínima aí. Entretanto, nessa semana, na segunda-feira, ele encaminhou uma carta ao presidente Lula, na verdade nem mandou aqui, ele publicou nas redes sociais dele, e dizendo, olha, começou lá dizendo que há uma preocupação com essa possível perseguição com o Bolsonaro e tudo mais, e que, devido ao problema de reciprocidade, etc., ele vai aumentar em 50%, isso vai vigorar a partir do dia 1º de agosto. Claro que isso criou um frisson, e agora, inclusive, vindo para cá, estava ouvindo os veículos em São Paulo, o PT pegou isso como mote, né, pegando a bandeira brasileira, dizendo que ela é nossa, de soberania, colocando o Tarcísio, o Eduardo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, todos com inimigo da nação, e vão explorar politicamente isso. Durante a semana, o Lula, que tinha dito que ia ter um diálogo, ia chamar um comitê, ele teve momentos daquela coisa dos discursos populistas e ele acabou ofendendo novamente o Trump. Numa entrevista também à Rede Globo, ele disse, como assim? Eu não falei nada. E aí, durante a entrevista, ele entrega, né? Eu quero uma moeda única aqui, eu não quero usar o dólar. Quem é que inventou o dólar? Como se o mundo tivesse inventado o dólar como lastro. Na verdade, o que aconteceu é que acabou o lastro ouro quando acabou a guerra e a reconstrução, a economia americana prosperou, ela passou a ser uma referência mundial e a partir dali adotou isso, porque ela é a principal economia do mundo e tem a maior indústria bélica em sua mão. A partir dali ela passou a predominar. Então não adianta eu vender para a China receber em yuan se eu não tenho onde colocar essa moeda quando eu comprar dos Estados Unidos. Então é um desconhecimento total. Mas esse é o quadro. Mas vamos para o lado prático, aí se efetivamente não houver esse diálogo, tá? Essa questão vai afetar, por exemplo, a nossa exportação de petróleo, a nossa exportação de aço, café, carne bovina. Eles são produtos que lideram as vendas para os Estados Unidos. A exportação de suco de laranja e também de aeronave podem ser impactados. Inclusive, no primeiro momento, as ações da Embraer caíram, porque vai ficar mais caro para vender aviões para os Estados Unidos. Outra preocupação que nós temos, economistas, é com a inflação. O mercado financeiro já reagiu mal, o dólar, inclusive, que vinha tendo um comportamento bastante tranquilo, né, na casa dos 5,50, passou a ter uma cotação mais próxima dos R$ 5,60. O que vai indicar, como eu coloquei no bloco anterior, que a taxa de juros deve ser mantida num patamar ainda de 15%. Entre outros motivos, o dólar gera inflação à medida que encarece essas importações. Então, o Banco Central deve efetivamente manter os juros lá em cima. Os consumidores brasileiros também não são únicos que podem sentir o efeito da tarifa no bolso, mesmo que em menor escala. Ela impacta também os preços dos alimentos lá nos Estados Unidos. Por exemplo, o café. Cerca de 1/3 do café consumido nos Estados Unidos, é o maior consumidor mundial da bebida, esse 1/3 vai do Brasil para lá, que é o maior produtor mundial. Então, as exportações atuais do café para os Estados Unidos chegam a 8 milhões de sacas, segundo dados que eu apurei nos setores. Quer dizer o seguinte, o americano, quando for comprar um café brasileiro, pagará mais, porque se a alíquota foi para 50%, claro que essa alíquota vai ser repassada ali. Inclusive, já há uma reclamação lá. Aqui no Porto de Santos já foram bloqueados embarcações de pescado. Por quê? Do desembaraço daqui até chegar nos Estados Unidos, ele vai chegar lá depois do dia 1º de agosto. Consequentemente, quem comprou esse produto lá nos Estados Unidos não quer que a hora que chegue, o preço que ele pagou aqui é 1, por exemplo, chegue lá por 1,50. Ele falou, não quero, pode deixar o produto aí no Brasil. Olha só a consequência. Obviamente que os americanos vão procurar outros produtores globais, mas no caso do café é bem provável que eles não encontrem mercado. E aí o americano médio vai começar a reclamar em relação a esta questão.
Você quer fazer alguma pergunta, Não, Marcos? então o pessoal tá ligado aqui, tem várias participações, assim que você quiser. Então deixa eu só acabar aqui então os impactos. Agora, os Estados Unidos é o segundo principal parceiro brasileiro comercial. Ele perde só para a China, tá? O Brasil acabou vendendo 40 bilhões de dólares de produtos americanos no ano passado. Então nós estamos falando de um mercado de 40 bilhões. A XP, que é uma corretora, ela fez um estudo em que haverá um impacto de 0,3 pontos percentuais no nosso PIB. Quer dizer assim, nós estamos projetando um PIB de 2% para o ano que vem. Se efetivamente isso ficar como está, ele cresceria só 1,7%. 0,3, se a gente pensar num PIB de 12 trilhões, nós estamos falando de 360 bilhões de reais no impacto na produção. Obviamente, até ontem no Cidade 360, o Ronaldo do Poço perguntou, estão falando que o preço no Brasil vai cair. No curto prazo, sim. Imagina que se esse pescado que agora foi cancelado lá pelo comprador americano, para onde ele vai? Ele vai para o mercado interno. Então vai aumentar a oferta desse produto, a tendência é que o preço caia. Mas no decorrer do processo, se nós gerarmos inflação aqui, ou se o dólar ficar pressionado, o dólar vai contaminar os preços, que vai anular essa queda imediata. Ou seja, no curto prazo você tem uma sensação de que a coisa vai bem, mas lá na ponta isso pode reverter. Além do que, óbvio, que o setor, sem ter esse mercado americano, tem que agir rápido para conseguir outro mercado no exterior, o que não é muito fácil. Ele pode, inclusive, diminuir de tamanho aqui no Brasil, ou seja, você teria uma redução da produção dessas empresas, uma queda no faturamento e, consequentemente, menos gente para consumir. Resumo da ópera. É preciso sentar para dialogar, não tem outro caminho. Colocaram numa sinuca de bico, por exemplo, o Tarcísio, né? Porque o Tarcísio ele faz parte de um contexto político muito alinhado com o Bolsonaro. A família Bolsonaro entende que se mantiver do jeito que está, a saída seria uma agilização na votação da anistia em relação ao possível golpe que aconteceu em 8 de janeiro. Já o Tarcísio entende que ele precisa sentar para negociar. E aí ficam as contradições. Obviamente, como eu coloquei, no ambiente político eles estão usando isso para desconstruir a imagem dos chamados patriotas. Ou seja, você tem um jogo que deveria ficar no campo econômico, ele parte para o campo político e a gente não sabe como isso vai acabar. Lembrando que nós temos as eleições do ano que vem e o presidente Lula está com a queda de popularidade. Ele pode usar esse gancho para tentar resgatar um pouco uma empatia que ele perdeu com a população. O resumo da ópera é: todos nós perderemos. Essa é a grande verdade. Por outro lado, o Trump colocou o bode na sala. Ao mencionar o Bolsonaro, ele deixou uma pulga atrás da orelha. E exatamente no momento que a PGR, até segunda-feira, tem que entregar a minuta o seu parecer sobre condenação ou não daquele núcleo básico no que tem o Bolsonaro. Até segunda-feira ele tem que entregar para o Alexandre de Moraes. Depois, a defesa do Mauro Cid vai ter 15 dias. Depois, a defesa do Bolsonaro e os seus colegas, mais 15 dias. Aí fica aquela história. Vai dobrar a aposta? Vai relaxar? No mínimo, uma reflexão se vale a pena ou não prender no curto prazo o Bolsonaro. Perceberam? Tem muito mais coisa em torno disso. Mas, de qualquer maneira, carne bovina, etanol, café, suco de laranja, aço, aviões, tudo isso, se ficar como está, nós perderemos o mercado e seremos prejudicados.